Livro do profeta Amós. Diz assim: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: O Senhor bramará de Sião e fará ouvir a sua voz desde Jerusalém. Os campos dos pastores estarão de luto e secar-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque debulharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo na casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Também quebrarei o ferrolho de Damasco e destruirei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso atearei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E destruirei o morador de Asdode e o que tem o cetro de Asquelon, e voltarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso atearei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a espada seu irmão e abaniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça perpetuamente, e retém sua indignação para sempre. Atearei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque para dilatarem os seus termos fenderam o ventre das mulheres de Gileade que estavam grávidas. Atearei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com estrondo no dia da batalha, com tempestade em dia de tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os tornar em cal. Por isso atearei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e morrerá Moabe com grande tumulto, com alarido e som de trombeta. E tirarei o juízo do meio dele, e matarei com ele a todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, e se deixaram errar por suas próprias mentiras, as quais andaram seus pais. Por isso atearei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque venderam por dinheiro o justo e o pobre por um par de sapatos. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos humildes, e um homem e seu pai se achegam à mesma jovem, profanando o meu santo nome. Sobre as roupas empenhadas se deitam junto a qualquer altar, e o vinho dos que tinham multado bebem na casa de seus deuses. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros,
e fortes como os carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima e as suas raízes abaixo. E vos fiz subir da terra do Egito e os conduzi pelo deserto por 40 anos para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei dentre vossos filhos profetas e dentre vossos jovens para que fossem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós destes de beber vinho aos nazireus, e aos profetas mandastes, dizendo: não profetizeis. Pois eis que eu vos apertarei em vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes, de nada valerá a fuga ao ágil, e ao forte não se lhe ajudará na sua força, nem o valente livrará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem escapará o ligeiro de pés, nem tampouco o que cavalga em cavalo salvará a sua vida. O mais corajoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Ouvi esta palavra que fala o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: a vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra, portanto, vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na selva sem que tenha presa? Dará o leãozinho o seu rugido no seu covil se nada tiver capturado? Cairá a ave no laço sobre a terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra se não tiver apanhado alguma coisa? Será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente não fará coisa alguma o Senhor Deus, sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Falou o Senhor seu Deus, quem não profetizará? Proclamai isso nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito e dizei: reuni-vos sobre os montes de Samaria e vede que há grandes tumultos no meio dela e os oprimidos no meio dela. E não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, estourando violência e despojos em seus palácios. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá por todos os lados da terra e derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, da mesma maneira que o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, num leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos, que no dia que eu visitar as transgressões de Israel, visitarei também os altares de Betel, e serão cortadas as pontas do altar e cairão por terra. E derribarei tanto a casa de inverno quanto a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão arruinadas, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes aos pobres e esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores: trazei cá e beberemos. Deus, o Senhor, jurou pela sua santidade. Eis que virão dias sobre vós em que vos levarão com ganchos e as vossos descendentes com anzóis de pescador. E saireis pelas brechas uma atrás da outra e sereis lançados nos palácios, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, aumentai em Gilgal as transgressões e trazei a cada manhã os vossos sacrifícios, e a cada 3 anos os vossos dízimos. E oferecei sacrifícios de louvores com pão levedado, e proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Torneis a vos dar dentes limpos em todas as vossas cidades, e houve falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Também vos retive a chuva 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover. Sobre uma parte choveu, e parte sobre a qual não choveu secou-se.
E vinham 2 ou 3 cidades, uma cidade para beber água, e não se saciavam. Contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a lacusta devorou as vossas muitas hortas e as vossas vinhas, as vossas figueiras e os vossos olivares. Mas não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Enviei contra vós mortandade, tal como no Egito, matei a espada os vossos jovens, deixei que levassem presos os vossos cavalos, e fiz subir o mau cheiro dos vossos acampamentos até as vossas narinas. Contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Transtornei alguns dentre vós, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do fogo, contudo, não vos voltastes para mim, diz o Senhor. Portanto, dessa maneira te farei, ó Israel, e porque tenho que te fazer isso, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é ele que forma os montes e cria o vento e anuncia ao homem o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa sobre as alturas da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi esta palavra que eu pronuncio sobre vós como uma lamentação, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel e não tornará a se levantar, desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 voltará com 100, e a que sai com 100 voltará com 10 para a casa de Israel. Porque o Senhor diz assim à casa de Israel: buscai-me e vivei. E não procureis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque certamente Gilgal será levada para o cativeiro e Betel será desfeita. Buscai ao Senhor e vivei, para que não ataque com o fogo a casa de José e a consuma sem haver em Betel quem o apague. Vós o que vos converteis em absinto, o juízo e a justiça deitais por terra. Procurai aquele que faz o 7 estrelo e Orion, e torna as trevas da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Que faz vir súbita destruição sobre o forte, de modo que vem a ruína contra a fortaleza. Eles aborrecem aos que o repreendem na porta da cidade, e ao que fala retamente abominam. Portanto, visto que pisais ao pobre e exigis dele carga de tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas. Plantastes formosas vinhas, mas não bebereis do vinho delas. Porque eu sei quão numerosas são as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo e deles tomais suborno, e na porta fazei os pobres perderem a sua causa. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, não o mal, para que vivais, porque assim o Senhor, o Deus dos exércitos, será convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, terá piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e o lavrador chamarão para choro e para lamento os que souberem prantear. E haverá pranto em todas as vinhas, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vos quereis esse dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Como o homem que foge de diante do leão e se encontra com ele, o urso, ou como ao entrar numa casa e apoiar a sua mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, portanto, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão que não tem resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não terão bom aroma para mim. E mesmo que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de alimentos, não as receberei, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o
estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Mas corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o impetuoso ribeiro. Ofereceste-me sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes o tabernáculo de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Farei, pois, vos transportar como cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ai dos que estão vivendo sossegados em Sião e dos que confiam no monte de Samaria, os notáveis e principais entre as nações, as quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide até a grande Amate. Desçam depois a Gate dos filisteus, vejam se são aqueles reinos melhores do que esses reinos, ou se a sua extensão é maior que a sua. Ó vós que dilatais o dia mau e fazeis aproximar o lugar da violência, ai dos que dormem em camas de marfim e repousam sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som da flauta e inventam para vós instrumentos musicais, assim como Davi. Que bebeis vinhos em taças e vos ungis com os ungüentos mais preciosos, mas não vos afligis pela ruína de José. Portanto, agora ireis entre os primeiros dos que forem levados cativos, e os banquetes dos que espreguiçam serão eliminados. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei ao inimigo a cidade e tudo quanto há nela. E acontecerá que se 10 homens ficarem numa casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio ou o que queima para levar os ossos para fora da casa. E disser ao que estiver nos cantos da casa: há ainda alguém contigo? E este dirá: não. E lhe dirá: cala-te, porque não podemos mencionar o nome do Senhor. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá com brechas a casa maior e a casa menor com pequenas fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós convertidos o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não adquirimos poder com a nossa própria força? Portanto, eis que, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus dos exércitos, que eu levantarei sobre vós uma nação que vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos quando começava a crescer a erva serôdia. Eis que era a erva serôdia depois do término das festas do rei. E aconteceu que quando eles haviam acabado de comer a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa agora. Como se levantará Jacó, porque ele é pequeno? E arrependeu-se o Senhor disso, não acontecerá, diz o Senhor. Assim Deus o Senhor me mostrou, eis que Deus o Senhor clamava para contender com fogo, e consumiu o grande abismo, e consumiu também uma parte da terra, e disse: Senhor Deus, cessa agora, eu te peço. Como se levantará Jacó, porque ele é pequeno? E respondeu o Senhor disso, e arrependeu-se o Senhor disso. Isso também não acontecerá, disse o Senhor Deus. E também mostrou-me assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e em sua mão tinha um prumo de pedreiro. O Senhor então me disse: o que vês tu, Amós? Eu disse: um prumo. E o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, não o tolerarei mais. E os lugares altos de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel serão assolados, e me levantarei com a espada sobre a casa de Jeroboão. Então o sacerdote Amazias de Betel enviou a dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós se levantou contra ti no meio da casa de Israel.
A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel será levado de sua terra em cativeiro. E Amazias disse também a Amós, vidente: vai-te e foge para a terra de Judá, e come lá o teu pão, e profetiza lá. E não profetizes mais em Betel daqui por diante, porque é santuário do rei e a casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas sim sou boiadeiro e recolho figos silvestres. E o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel e nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher será prostituta na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel e morrerás tu numa terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para longe da sua terra. Assim me mostrou o Senhor Deus: eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. E me disse o Senhor: chegou o fim sobre o meu povo Israel, não o tolerarei mais. E os cantores do templo naquele dia gemerão, diz o Senhor Deus: muitos serão os corpos mortos, e em todos os lugares os jogarão fora em silêncio. Ouvi isto, vós, os que explorais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo: quando passará um mês para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo a medida e subindo o preço? E falsearmos com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos os refugos do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó: não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Não se estremecerá a terra por causa disso, e não chorará todo habitante dela. Toda ela será levantada como grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei as trevas, a terra do dia claro. E tornarei as suas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E farei pôr pano de saco sobre todo o lombo, e a calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como um pranto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele tempo, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria dizem: vive, ó, o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, cairão e nunca mais se levantarão. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze-os em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Não conseguirá fugir nenhum deles e nem escapar. Ainda que cavem até ao inferno, de lá minha mão os tirará, e embora subam ao céu, de lá os farei descer. E mesmo que se escondam no cume do Carmelo, ali os buscarei, dali os tirarei. E embora se escondam de diante dos meus olhos no profundo do mar, ali ordenarei a serpente e ela os morderá. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, porei sobre ele os meus olhos para o mal e não para o bem. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete. E chorarão todos os que nela habitam, e crescerá toda ela como um rio, e diminuirá como o rio do Egito. Ele edificou no céu as suas câmaras superiores, e estabeleceu a sua abóboda na terra.
Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não me sois vós como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu o extirparei da face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que eu ordenarei e farei que a casa de Israel seja sacudida entre todas as nações, como se sacode o grão em um crivo, sem que caia um só grão na terra. A espada morrerão todos os pecadores do meu povo, que dizem, não se aproximará, nem nos alcançará o mal. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como no tempo passado, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e ao que pisa as uvas, ao que lança a semente, e aos montes destilarão mosto, e todas as colinas se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e edificarão eles as cidades assoladas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o vinho delas, e farão pomares, e comerão o fruto deles. Pois os plantarei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O livro do profeta Amós vai nos revelar a edificação de Israel, a edificação do povo de Deus. O Senhor é aquele que é justiça. E quando o Senhor, ele pratica a punição por amor, é para que o povo entenda que muitos estão desligados, muitos estão buscando suas próprias vontades e deixando Deus de lado, até que o dia do fim chegue, o dia do julgamento, e muitos vão querer ouvir a palavra, muitos vão buscar uma palavra de Deus e não vão achar, porque hoje nós podemos pregar o evangelho. Hoje nós podemos falar sobre a salvação. Hoje nós podemos anunciar o que disseram os profetas. Mas muitos não querem ouvir ou dar ouvidos porque estão obcecados pela sua própria vontade. Mas quando o povo de Deus ouve a voz de Deus e busca essa palavra, o Senhor, ele vem com restauração, com vitórias, com bênçãos, com alegria. Não podemos estar seguros de nós mesmos, porque precisamos de maturidade, precisamos amadurecer. Enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que todo erro tem uma punição, e essa punição é para que nós possamos crescer, é para que nós possamos amadurecer, que possamos dar frutos por amor ao Senhor que faz isso por nós. E nós precisamos dizer: Senhor, obrigada, porque o Senhor me ensina, o Senhor me corrige. E toda punição vem para crescimento. Que possamos ser resgatados no dia de hoje, livres de toda a vontade carnal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Que você seja elevada espiritualmente neste dia e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.